Então vamos lá, né? Hoje é a nossa oitava, ok. É, hoje é a nossa oitava reunião. Nós estamos falando do Apocalipse, né? Aí a Verônica e esqueci o nome. Laí. A Chaju mandou o link para vocês, né? Aí dá para pregar, dá para pegar as antigas. E aí nós estamos na oitava reunião e nós vamos continuar falando da igreja de Esmirna. Nós falamos há 15 dias atrás, a gente começou a falar. Nós vimos que a igreja de Esmirna significa a igreja sofredora, profeticamente, e também espiritualmente, né? Tem muitas etapas da vida que nós estamos em Esmirna. E vimos que Esmirna significa mirra machucada, uma planta, que quando machuca ela produz uma mistura que cura, produz uma fragrância, e ela é usada para embalsamar os mortos, a retarda a morte. Então a gente viu o significado disso tudo e o porquê o sofrimento. Você chegou a ver, escutar? E o porquê o sofrimento? Vocês lembram por que tem o sofrimento na vida do cristão? E não é opcional. A gente leu, né? A vós não foi concedido somente crer nele, mas também padecer por ele. Então, o sofrimento, primeiro, é para nos edificar, a gente amadurecer. O segundo é como intercessão. Nós sofremos não só por nós mesmos, mas para que o outro, que não alcançou aquilo que eu já alcancei, também alcance. E o sofrimento serve como testemunho para os homens e para os anjos, que mesmo em situações contrárias, o homem é capaz de amar a Deus. Estou resumindo o que a gente falou. Então, quando nós sofremos, a gente dá testemunho. Que o diabo questionou, lá no Jardim do Éden, as intenções de Deus. E com Jó foi ao contrário. Questionou a Deus as intenções de Jó. Aí no sofrimento a gente dá testemunho e cala a boca dele. Então nós vamos falar agora de uma segunda parte da carta de Esmirna. Vamos ler lá? Apocalipse 2. Dois, 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. É a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então nós já consideramos aí a pobreza de Esmirna, a tribulação, igual eu falei, né? Agora ele fala uma coisa aqui no versículo 9, que Jesus conhece a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Lá no contexto da época, o judaísmo, né, a comunidade judaica, foi um aliado do Império Romano para perseguir os cristãos, que afinal de contas eles não aceitaram Jesus como Messias, né? Então, eles se aliaram aos romanos e eram verdadeiros, pegar aqui, dedo duros. Eles entregavam mesmo os cristãos e ajudavam ainda a matá-los. Então, o contexto histórico é esse. Só que, quando Jesus veio, ele não considera mais judeu o que é exterior, e sim o que é interior. Hoje nós somos os judeus espirituais. É isso que quer dizer aqui então. Então, os judeus exteriores perseguiam os cristãos daquela época. Agora tem os judeus interiores, e no nosso meio tem os que se dizem judeus, se dizem cristãos e não são. É a parábola do joio e do trigo. Quando eles crescem junto, o joio impedindo que o trigo cresça. Eles crescem juntos, mas ele fica impedindo que o trigo cresça. Jesus fala que não, nós não temos que arrancar isso agora. Não cabe a mim falar que fulano é salvo ou não é salvo, é joio ou é trigo. Mas cabe a mim discernir o que ele está falando.
A gente não julga o profeta, julga a profecia. Ah, fulano não é de Deus, não é salvo. Eu falo que não posso arrancar o joio e o trigo. Não posso distinguir se ele é judeu ou não judeu. Mas eu posso sim não ter comunhão com ele, não andar com ele de acordo com o que ele está falando. Isso nós temos que fazer. Porque às vezes quando a gente questiona algumas coisas no nosso meio, ah, mas você está julgando aquela falsa, aquele politicamente correto, falsa sabedoria. Não sei o que estou julgando, a palavra está dizendo. Se for assim, qualquer heresia que você está falando aí fora, não tem que estar calado porque eu estou julgando. Vocês já viram essa argumentação? Mas você está julgando. Não estou julgando a pessoa, eu estou julgando o que ele está falando. E o que ele está falando está completamente errado. Aonde? Aqui, aqui, assim. Assim que a gente tem que ser. Então, vamos ver lá que a gente lá em Romanos 28, 29 fala como é que Jesus, depois que veio, agora considera os judeus espirituais. Deixa eu ver. Romanos 2, faltou ali, é o inimigo. É. 2, faltou 2 ali. É. Romanos 2, 28. Aí Paulo fala assim, porque não é judeu o que é o exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é interiormente, e a circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, hoje, Deus considera os judeus, no significado espiritual, o povo escolhido, a igreja, interiormente. Mas assim como tinha naquela época aqueles que se diziam judeus e não eram, pelo contrário, eram sinagoga de Satanás, eram instrumento de Satanás, no nosso meio tem também. Mas eu tenho só que discernir. Eu não tenho que arrancar o joio agora. Por isso que lá em João também fala uma palavra forte aqui, em 1 João 2. 1 João 2,18. 1 João. Sumiu ali, mano. Filhinhos, esta é a última hora. Conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Tem uma versão que fala, muitos têm se feito anticristos. É. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então, no nosso meio, nós vamos conviver com 3 tipos de pessoas na igreja. Existe o cristão espiritual, existe o cristão carnal, está lá em Coríntios, e existe o joio. O joio e o cristão carnal se parecem, mas um é salvo, o outro é instrumento de Satanás. Lá em Gálatas 4 fala que em todo tempo que o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo. Gálatas 4:1. Então o herdeiro menino e o escravo, a gente era escravo, eles não parecem, eles se parecem. Esse é um problema, às vezes, no nosso meio, que a gente só costuma dividir o povo de Deus ou a humanidade em 2, salvo e não salvo. É que nós vamos ver hoje. Mas dentro dos salvos tem aqueles que amadurecem, aqueles que são vencedores e não são vencedores. Nós vamos falar daqui a pouco. Então a gente tem que saber que tem esses 3 pontos. Eu posso ser, às vezes, um crente carnal. Eu estou falando assim como se eu fosse espiritual. Eu tenho que vigiar e percorrer de maneira que eu seja espiritual, não seja carnal. E dentro também tem o joio. Esses que se fazem de Cristo, são sinagogas de Satanás. Então nós temos que aprender a conviver com isso e pedir Espírito Santo de discernimento. Isso vai ter nosso meio. Na parábola lá, Jesus falou que quem semeou o joio foi o inimigo porque eles dormiram. Lá fala na parábola lá de Jesus que as pessoas dormiram. Então, aqui esse texto lá de Esmina teve esse contexto, que era a comunidade judaica que perseguia os cristãos, e trazendo para nós hoje, vai ter nosso meio os que se dizem cristãos, salvos, evangélicos.
E eles acabam perseguindo o nosso meio. Foi semeado pelo inimigo. Mas só vai ser diferenciado, arrancado, quando vier a ceifa, né? Então essa é a parte. Ser, como é que é? Diz ser e não ser. Existe o versículo que é também, isso, né? 2 Coríntios 11, 14 e 15. 2 Coríntios 11, 14 e 15. 2 Coríntios. Ele tem a ligação lá do Satanás. É. Achou tudo? 11, 11 e 14. Vamos mandar aqui também. Não tem problema não. Show? Show. Claro. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que seus ministros, né, se transfigurem em ministros da justiça. Eles transfiguram. Não é, mas parece ser. Então, não é muito que os seus próprios ministros que está a serviço de Satanás, transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esse versículo fala que ministro de Satanás, nosso meio, se faz ministro da justiça, de justiça. Serviço de É. Satanás. Então, quando Jesus foi perguntado sobre o fim dos tempos, a primeira coisa que ele falou, cuideis para que ninguém vos engane. O maior sinal do final dos tempos, né, de falar guerra, fome, o anticristo é também, mas a primeira coisa que Jesus falou foi engano. Então, a gente tem que ter base na palavra para não ser enganado, nem eu mesmo me enganar. Porque Satanás tem os seus ministros aí no nosso meio. E se dizem, judeus se dizem cristãos, está nos púlpitos. Então, você não vai falar que ele é de Satanás, não, mas você vai falar, isso aí que você está falando não é de Deus. Nosso papel é discernir a profecia, o que está sendo pregado, independente do título de quem for, até eu mesmo. Cuideis para que ninguém vos engane. Então, o alerta da igreja de Esmirna é esse aí. Mas como é que eu saber se eu vou ser enganado ou não? Eu tenho que ler. Porque senão, dependendo dos sinais, maravilhas, da empatia, da entonação, hoje em dia, né, a pessoa tem a persuasão, as pessoas confundem persuasivo com unção do Espírito Santo. Persuasivo um político é, um vendedor é. Às vezes as pessoas confundem com persuasão, boa maneira de falar, com unção, é diferente. Pelo contrário, Jesus escolheu um monte de capial, analfabeto, Pedro, e ele falou sem microfone, sem nada, 3.000 converteram. O critério é diferente, precisa de unção. Então, às vezes a gente deixa se iludir ou se confundir por persuasão, por carisma. Isso nem necessariamente é unção do Espírito Santo, isso é carne. Então a gente tem que pedir a Deus misericórdia, discernimento para os que dizem e não são, mas são sinagoga, ministros, como meu pai leu aí, de Satanás. Então essa é uma parte que ficou faltando. Beleza? A outra parte, que nós vamos gastar um tempinho nela, porque é um versículo que traz muita confusão, traz muita dúvida, é normal, por causa das nossas tradições. Porque a promessa do vencedor, como toda igreja tem uma promessa do vencedor. E a Desmina fala que ao que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Primeira coisa, está falando para a igreja, a nós. Mas e se eu não vencer? É condicional. Eu vou sofrer o dano da segunda morte. Então nós vamos entender, pegar esse versículo aí, gastar um tempinho nele, porque ele vai nos ajudar a apontar para várias passagens que são difíceis no Novo Testamento. Difícil não, porque não estudou, se perdeu com o tempo. A gente estudou antes do Apocalipse, né, a diferença entre vida eterna e reino. Nós vamos condensar o que a gente viu e vamos devagarinho para entender que quem não vencer vai sofrer o dano da segunda morte. Isso aí não é interpretação espiritual, é interpretação gramatical. É condicional, é para a igreja. Porque nós estamos acostumados que a gente aceitou Jesus e vai para o céu. Vai, mas tem coisas a mais aí. Deus também disciplina os seus filhos.
Nós vamos gastar, acho que não vai dar tempo de ver tudo hoje, a gente vê hoje na próxima reunião, para fechar a igreja de Esmirna. Mas eu vou bem devagarinho, porque esse é um tema que eu falei, que se perdeu, né? Não foi eu que inventei, eu falei, se perdeu no nosso meio. O Jesus fala que aquele, ao que vencer, o que a igreja de Esmirna tem que vencer? Ela tem que ser perseverante. Vencer o sofrimento, a tribulação, as oposições por causa do evangelho. Essa é a vitória aí, permanecer. Porque Esmirna não tem nenhuma repreensão, nenhum ponto negativo. Ela só tem um alerta. Permanece. Ser fiel. E é o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Então eu grifei ali, nós vamos entender o que é o dano e o que é a segunda morte. Primeiro nós vamos entender o que é a segunda morte. Vai em Apocalipse 20, vai nos explicar o que é a segunda morte. Foi caminhado ali na foto, tem um significado de envolvimento ali da caminhada. Não, foi só por causa. Mas é pela descida, entendeu? Por causa do lugar, achei a foto legal, não. É um lugar que está quebrado, destruído, né? Um lugar ruim. Masmorra. 20. Se fosse 21. 21? É. Oh, mas é 20. 14? É. Eu vou ler a partir aqui do 11. 20 e 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a nossa primeira resposta está aí. Que a segunda morte é o lago de fogo. Tem tradução que fala aí que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Não tem aí Bíblia falando assim? Está errado. Vou explicar por quê. Uai, o inferno não é no inferno que as pessoas vão ser lançadas? Então, nós vamos entender aí que aí que está claro que são lugares distintos, né? A morte, a Bíblia fala o Hades, que é o certo, uma palavra grega, o lago de fogo, são lugares distintos. A morte e o Hades vão ser lançados no lugar de fogo. Então, o lago de fogo é um lugar, uma região, mas também uma condição. Qual que é essa condição aqui? Estão separados de Deus eternamente. Aqui é o julgamento do trono branco. Então, é uma condição e um lugar. Agora, para a gente entender essa confusão aí de inferno, eu vou relembrar, não sei se todo mundo já viu aqui, que da onde que veio essa palavra inferno. Não existe essa palavra no original, que ela é uma palavra latim. Vem do latim inferno. O que significa? Inferiores. Então, tudo que é inferior debaixo da terra, os tradutores da época da Idade Média, que falavam muito latim, traduziram como inferno. Porque o Hades, igual a minha Bíblia fala, é uma região dos mortos. A palavra grega. Então não tinha tradução inferno. Só que na região inferiores tem mais de um lugar. O lago de fogo, a morte, o Hades. Então aí algumas Bíblias traduz tudo como inferno, aí dá uma confusão. O inferno foi lançado no inferno? O inferno foi lançado no lago de fogo? Entendeu? Então, não é, de onde que vem essa palavra? Onde que tem isso? Lá em Efésios 4:9, só vou ler Efésios 4:9. Sempre que eu peguei de outro estudo, porque está aqui um monte de versículo ali. Fala assim. 4:9? Efésios 4:9. Ora, isto, falando de Jesus, ele subiu, que é senão também que desceu às partes mais baixas da terra, ou às partes mais inferiores da terra, dependendo da tradução. Então, Jesus, as partes, plural. Jesus desceu nas partes mais baixas da terra. Então, no plural, essas regiões inferiores, que é traduzido como inferno. Tudo que é inferior, traduzido como inferno, mas aí alguns textos ficam prejudicados se você traduzir tudo como inferno. Entendeu?
Existe várias partes. Inferior aqui mesmo, a de baixo de nós aqui. Agora, quantos metros para baixo, eu não sei. Isso aqui não é figurado, é de baixo. Jesus mesmo falou, coloquei ali, quando ele falou que o sinal que daria aos judeus era o sinal do profeta Jonas, que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus foi nas regiões inferiores. Durante os 3 dias que ele morreu, antes de ressuscitar, onde que ele ficou? Lá embaixo. A Bíblia fala algumas coisas que ele fez. Pregou os espíritos em prisão, pregou os mortos, mas é outro assunto. Mas ele foi lá, ele tinha que ir para lá, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer, só que não podia permanecer morto, porque ele não pecou, né? Como ele veio nesse corpo, morreu, para onde que os mortos vão? A Bíblia chama de Hades, é uma palavra grega. Então, eu coloquei aqui a geografia das regiões inferiores. Vão para a região dos mortos. Que no Novo Testamento. Todos. Eu vou falar aqui, peraí. O Hades é a palavra grega no Novo Testamento. No Velho Testamento chamava Sheol, porque o Velho Testamento era escrito em hebraico. Mas é a mesma região. Mas você vai pegar muitos versículos do Velho Testamento, alguns, dependendo da tradução, vai falar Sheol, outros vão falar inferno, mas está errado. Porque senão, quando a gente fala inferno, a gente pensa naquele lugar pegando fogo e o diabo rei lá. Está errado, o diabo nem está lá. Então, no Hades, na região dos mortos, tem um lugar que chama Seio de Abraão, ou Paraíso, que é na história do rico e do Lázaro, a gente vê lá que tem 2 lugares distintos lá embaixo. Um lugar de tormentos onde estava o rico. Por isso que Jesus falou com um rico no ladrão, um ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas ele falou que foi 3 dias debaixo da terra. Então não é o céu, esse paraíso. Esse paraíso é o que os judeus chamavam de seio de Abraão. É um lugar onde os mortos que criam em Jesus vão, diferente dos mortos que não criam nele. A gente vê isso na história do rico e do Lázaro. Já existe uma polêmica se é parábola ou não, porque lá não está escrita a parábola do rico e do Lázaro, mas não vou entrar nessa polêmica. Parábola ou não, lá mostra 2 lugares para 2 tipos de mortos. Os que morreram crendo em Jesus e os que não morreram crendo em Jesus. Né? É o Hades. E a Bíblia fala... Como ele roubou, ele é culpado? Ele foi pro seio de Abraão ou ele foi pro lugar de tormento? Ladrão? Não, ele foi para o seio de Abraão, porque ele creu em Jesus na cruz, né? Ele falou assim, lembra de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento ele creu. Ele disse, não, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele foi para lá. O outro ladrão debochou de Jesus. Isso é Deus mesmo, desce daí. Aí ele não creu, entendeu? Aí ele foi. E a Bíblia fala de um outro lugar onde tem os anjos presos. Por isso que não pode traduzir tudo como inferno. Eu vou ler só um versículo, está em 2 Pedro 2,4, que no grego chama Tártaro, que não é o do dente. Que na mitologia grega era onde tinham anjos, eles chamam de deuses presos. Isso é... Isso aí eu peguei 4. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no... Está doendo falando inferno? E os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Mas esse inferno aí é tártaro. É uma palavra grega. Quando fala dos mortos, mas quando fala tarto, fala inferno. É, isso aí. Mas embaixo ele traduz, no original, tá? Tá vendo? Mas aqui, em Efésios não fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o diabo, os dominadores nas regiões celestiais? Então existe uma classe de anjos que pecaram, estão presos. E existe uma classe que está lá em cima, no seu devido momento vai ter a sua sentença. Eu só estou mostrando que existe as regiões inferiores, são várias regiões, e existe o Lago de Fogo, que nós lemos aqui agora. Que quando, por ocasião do Trono Branco, essas regiões aqui vão ser lançadas lá, é outro assunto. Mas só para saber que inferno está pela metade o entendimento. Por causa desses anjos, por causa de outros assuntos. Mas só para a gente entender, então, que o Lago de Fogo vem do hebraico geena de fogo. Aí nós vamos entender por que surgiu esse conceito de geena de fogo. Fala que aquele que não vencer sofrerá o dano da segunda morte. Mas é só o dano, não quer dizer que vai ficar lá, não.
Mas nós vamos amadurecer aí, vai sofrer um prejuízo. Estou indo bem devagar, porque eu sei que esse versículo, os calvinistas, esse versículo e outros que eu vou ler, eles fazem um malabarismo para sair dali, né? Porque eles são predestinados. Então, aqui coloca a predestinação em xeque, mas eu sou predestinado. E os que acreditam, que é os arminianos, que se perde a salvação, opa, tá vendo? Perde a salvação. Mas não é isso que está falando. Por isso que eu estou indo bem devagar. Porque esse e os outros versículos todos que eu vou ler são pontos de confusão. Uhum. Aí depois, A Bíblia mostra esses lugares aí, essa distinção desses lugares aí. Isto. Aí, só que em Efésios fala que Jesus, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Então tem um entendimento, um entendimento que Jesus levou esse lugar lá para cima. Eu também tendo a pensar assim. Nós estamos sentados em Cristo nas regiões celestiais. É escrito aqui em Efésios, né? Nós estamos Efésios. Efésios mesmo. sentados em Cristo nas regiões celestiais. Então, nós e as pessoas que morreram em Cristo. morreram em congregações, sim. Essa é uma linha de pensamento. Tem uma outra linha que acha que não, que está lá embaixo ainda, mas nessa polêmica. Mas onde é que está essa linha de pensamento? Baseado nisso aí em Efésios 4 mesmo. E subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. O cativeiro é uma prisão. Então eu entendo que essa prisão foi levada mesmo. Mas é só um detalhe. Só para a gente entender a geografia de baixo. Um dia a gente estuda a geografia de cima. Porque, gente, tudo é inferno, aí dá muita confusão e, dependendo do assunto, isso aqui é importante. Eles estão no paraíso. Sei que chamavam de seio de Abraão. Está lá na história do rico e do Lázaro, né? Lucas 16. Eles estão lá. Todo mundo que morre vai para esse lugar aqui. Porque ninguém está no céu ainda, nem ninguém está no inferno ainda. Porque ainda não teve o julgamento. Estou esperando. Um dia vai ter um julgamento aí. Que? Se ele não sofreu dentro da segunda morte, são os vencedores ou são as pessoas que aceitaram a salvação? São uma igreja. Então, dentro da igreja tem vencedor, tem não vencedor. Os não vencedores vão sofrer esse prejuízo. Dano ali é prejuízo da segunda morte. Que eu vou explicar devagarinho. Outros versículos, né? Mas quando eu tenho Então, aquele versículo fala os vencedores da igreja, né? É a igreja. Qual você aceitaram a salvação? Não, é dentro da igreja. Ao que vencer, né? Porque é escrita a igreja a Esmirna. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está todas as igrejas, todas as épocas, né? Quando teu pai falou do Jesus levou, Cativo, cativeiro. não houve uma mudança? Ele não foi lá nas partes inferiores e resgatou aquelas almas lá? Uhum. Então como é que fica aí que você colocou aí que ainda ninguém foi lá para cima? Como é que fica? Não, ele foi para uma região lá no céu, vamos supor, nesse linha de entendimento. Mas ninguém está usufruindo ainda da eternidade ou dos benefícios do reino. Está todo mundo aguardando um tribunal de Cristo. Não, mas quando fala que ele levou, falou que levou, Isso mudou de região, de lugar. Mas as pessoas ainda não receberam, o cristão ainda não recebeu um corpo de glória, né? Não foi glorificado, né? Uhum. Saíram. Mas quando eu falo que não estão no céu, não estão acordados e usufruindo da eternidade, vamos dizer assim. Porque ainda não houve um tribunal. Porque a gente tem essa ideia, morreu com Jesus, foi para o céu no sentido de estar lá já usufruindo, ou morreu foi no jardim, ou sei lá, chupando uva, tocando harpa, ou no inferno queimando. Isso não aconteceu porque não teve nem o tribunal de Cristo, nem o trono branco, que a gente leu rapidinho. A gente traz essa ideia da Idade Média, da Igreja Católica, né? aí você vai entender, não sei se você vai também entender assim, que tem uma consciência essa alma? Isso é uma polêmicazinha, tem essa polêmica. Ressurreição. Você acorda. Na ressurreição você acorda. Ressurreição você acorda. Agora está inconsciente. Igual você está dormindo. A gente faz experiência todo dia. Você dorme, você está inconsciente. Mas Então, mesmo os incrédulos estão no seio de Abraão. Ou já Não, os incrédulos não.
Incrédulo chama lugar de tormento, não tem um nome, né? Estou no Hades. Que fala lá na história do rico e do Lázaro, que fala assim, existe um abismo entre nós. Né? O pobre, o Lázaro falando com o rico. Então eles estão em regiões diferentes. Né? Estão aguardando um julgamento. Assim como a igreja. Agora, isso aí existe as duas linhas de pensamento. Mano. Uns que acham que estão conscientes, outros acham que eu não estou inconsciente. Eu estou em cima do muro. Tem hora que eu ainda estou analisando. Mas esse é um detalhe, assim, que está consciente ou não, né? Quem morre, né? Salta do filho. Isso. É. Que a gente não vai ter consigo esquecer o quê? Porque se a minha mãe não aceitou Jesus, se eu vou ficar lá em cima chorando pela minha mãe, lá fala como é que chora. Tem uma linha de pensamento assim, que nós não vamos lembrar das coisas justamente para não sofrer. Mas aí. Lembrando. Só que, indo conversar, então, é só que isso aí dá outro estudo. Só que tem uma coisa, essa coisa assim, meu parente, ou minha mãe, meu filho não aceitou Jesus, eu vou sofrer. Isso é coisa nossa, da carne. Porque quando você está no espiritual, a justiça te satisfaz mesmo você ter esse sentimento aqui. Pega, é mais daqui da natural. Lá a gente já vai estar no outro patamar. Mas eu entendo essa linha. A gente sempre cresceu pensando isso mesmo. Vou lembrar. Medo de sofrer lá em cima das lembranças. Lá não fala que é parábola, não. Não fala. E em parábolas também não usa nome próprio, né? Lá está usando Lázaro. É uma linha de entendimento. Então, isso eu tô falando, mas aí a gente um dia falar sobre isso aí pra gente não perder. Mas eu só tô falando que tem as duas linhas, mas o objetivo principal é mostrar a geografia. Porque nós estamos falando que nós vamos sofrer, nós não, né? Quem não for vencedor vai sofrer o dano, o prejuízo da segunda morte, mas não vai ficar lá, não. Lá é só para quem no nome não está escrito no livro da vida, então nós vamos entender isso aqui. Sim, eu penso nesse negócio. Uma coisa é sofrer a segunda morte, outra coisa é sofrer os danos, o prejuízo. É isso que nós vamos falar. Uma coisa é você estar na segunda morte. Salvo sofrer a segunda morte. Não. Sobraram os danos, prejuízos da segunda morte, por não ter vencido. Por não ter vencido. Daí que eu vou mostrar outros versículos que tem a ver com isso. Porque isso aqui trava. Pegar aqui, se eu for um pouquinho honesto, ela trava. Ó, isso aqui é para a igreja. E é condicional. Será que eu posso sofrer o dano, mas o dano de segunda morte é o inferno? É isso que nós vamos esclarecer aqui. Não tem jeito de correr disso aqui. Tá claro aí. Né? Então eu estou indo devagarinho justamente para ficar claro e não foi eu que inventei, tem um monte de livros aí, um monte de irmãos que estudaram, tá? Eu só estou trazendo o que eu aprendi. No pássaro, nos dias de Noé. Exatamente. Presos. E aí, só para pôr uma pitadinha, a quinta trombeta fala que Satanás vai receber a chave para abrir esse poço, o abismo. Mas é só um detalhe. Como é que a Bíblia se junta, né? Está escrito lá na quinta trombeta. Então vamos entender um pouquinho sobre a geena de fogo. O lago de fogo vem da geena de fogo. E de onde que vem essa palavra geena, que é em hebraico? É em grego. Vem lá do Velho Testamento, do Vale de Rinom. Era um vale que tinha fora de Jerusalém. A gente vai entender de onde que vem esse conceito de inferno que a Bíblia traz. Lá em Jerusalém é cercado de muros, o templo está lá em cima, e fora de Jerusalém, Guiena e Inom. Tinha um vale, Vale de Inom. E nesse vale, ele era o lixão de Jerusalém. Lá jogava cadáveres, jogava restos de animais. Era o lixão de Jerusalém, era lá. O fogo ficava aceso o tempo todo lá. Por isso que essa figura do inferno ou do lago de fogo do espiritual vem daí. Né? E esse vale foi amaldiçoado. Por que ele se tornou lixão? Aí eu quero mostrar para vocês como é que a Bíblia é completa. Como é que a Bíblia fala que as coisas aqui é uma figura das celestiais. Então, aqui também é uma figura. Nós não vamos ter uma nova Jerusalém com muros. E fora desses muros vai ter outra coisa. Ali também fora dos muros tinha um vale. Então o lago de fogo de lá, o espiritual, né, da outra realidade, além dos muros da Nova Jerusalém, assim como era aqui. Então vamos entender lá de onde que vem esse Vale de Inom.
Como é que surgiu esse conceito? Nós vamos ler vários versículos aqui. Levítico 18, 21. Qual que é? Levítico 18, 21. Dezoito, 21? Dentre as várias ordenanças que Deus deu para o povo judeu, não era essa aqui. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo. Nem profanarás o nome do teu Deus, pois eu sou o Senhor. Então Moloque era aquela imagem, aquele deus ali dos amonitas. E eles costumavam consagrar os filhos, já que é aberto, cheio de fogo, passavam os filhos no fogo. Sacrifício mesmo de criança, pegando fogo. Aí mais pra frente, 1 Reis 11, 7. Depois de alguns anos, Salomão começou a cair, se corromper. 1 Reis 11, 7. Nesse tempo edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos amonitas. Salomão, que construiu um templo para Deus, também depois construiu a Moloque. E aqui começou a corrupção de Israel e a decadência de Israel, que a gente já falou aqui um pouquinho. E com isso, então ali teve a ordem e a desobediência. Agora nós vamos entender o que aconteceu nesse vale, por que esse vale foi amaldiçoado, por que ele é uma figura do vale, da geena de fogo espiritual. Vamos lá, 2 Reis 16, 3. Vamos com os versículos aqui da frente. Eu li a Não, eu peguei primeiro. No versículo 2, tinha Acas 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como tinha feito Davi, seu pai, mas andou no caminho dos reis de Israel, e até fez passar pelo fogo seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Agora o 21, 5. Só virar umas páginas aí. Também edificou altares a todo o exército do céu. O exército do céu são os anjos caídos. Eles aprenderam isso lá em Babel. Quando eles fizeram uma torre para alcançar os céus, não é uma torre só de altura para ver se chega no céu. Eles queriam contato com os anjos dos céus. Eles aprenderam que isso aconteceu antes do dilúvio. E eles aprenderam essas abominações, levar os filhos no fogo. Em ambos os atos da casa do Senhor, dentro do templo de Deus. E até fez passar seu filho pelo fogo. E usou de argúrios e de encantamentos. Instituiu adivinhos e feiticeiros. E fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. E no 23, 10. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom. Esse vale aí. Para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo de Moloque. Então, esse lugar ficou amaldiçoado por isso. Os filhos de Israel fizeram igual às outras nações. O povo de Deus, né, que experimentou tudo que experimentou. Pegava os filhos, levava para Moloque, uma criança, um bebezinho, dentro de uma fornalha acesa e sacrificava a Moloque. Pode falar.
Só ficaram os 3 filhos de Noé. Isto. Dali surgiram todas as nações, todos os povos. E uma parte desses povos, filhos descendentes de Sem não, de Cã, a Bíblia fala que eles foram para o Oriente, e um deles, o bisneto de Noé, Nimrod, começou a ser poderoso diante do Senhor e construiu uma torre, uma cidade, Babel. Nimrod. Ele é uma figura do anticristo. Mas Então, ali essa parte construiu essa torre e ele foi o primeiro imperador do mundo. Todas as nações ficaram em torno dele, ali ele foi poderoso. E construíram uma torre, queriam chegar aos céus, construíram uma cidade ante Deus. Eles queriam os poderes dos céus, os encantamentos, os segredos da magia. Aí quando você pega a história secular, que é a história dos sumérios, aí você vê e encaixa junto com a Bíblia. Onde é que surgiu todas as abominações, todos os cultos, toda a idolatria, toda a mitologia vem de lá. Aí foi mudando de cultura para cultura. Quando a gente chegar lá na frente do Apocalipse, nós vamos falar sobre isso. Fala que a besta tinha 7 cabeças, que a besta carregava uma mulher que tinha o sobrenome Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Então, as prostituições que a Bíblia fala, tudo que é contra Deus surgiu em Babel. Então, e qual que são as 7 cabeças? Então eu vou adiantar. Depois de Babel, qual que foi o próximo império que carregou esses ensinamentos? Foi o Egito. Depois do Egito foi a Síria, que conquistou Israel. Depois da Síria foi a Babilônia, que conquistou Judá. Depois de Babilônia foi a Pérsia, na história de Daniel está lá. Depois da Pérsia a Grécia. Depois da Grécia a Roma. Falta uma. Lá em Apocalipse fala que falta uma cabeça ainda e que o anticristo vem da 7ª. Mas é só para entender rapidinho aqui. Então, tudo originou lá em Babel. É muito mais do que uma torre alta para chegar no céu. A gente quer chegar no céu. Tem mais coisa ali por detrás. Eles queriam um pacto com os anjos mesmo, com os exércitos dos céus. A primeira foi antes, né? A primeira foi os anjos que desceram. A segunda, os homens que tentaram ir até eles. Quando chegar lá na frente, a gente fala com mais detalhe. Que fogo. Você entendeu o que foi? Nem eu. Como é que o povo era duro a serviço e abandonar eles? Mas é porque Deus, desde o começo, falou assim: quando você chegar em terra de Canaã, não mistura com eles. Não mistura, não casa com nenhum deles. Aí fala que Salomão teve 300, 700 mulheres e 300 concubinas. Ele casou com várias mulheres de outra. Então, quando casava e misturava com as outras mulheres, as mulheres e os povos traziam os costumes e acabava se corrompendo, que é uma figura para nós. Eles trazem muitos costumes de lá fora aqui para dentro e às vezes cai nesse nível aí. A mistura, o problema é a mistura. Nós vamos chegar lá quando chegar na igreja. Não misturar com os costumes. Por isso que Deus tirou Abraão. As nações se rebelaram contra Deus. Aí Deus tirou Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações. De Abraão, Deus começou uma história de novo. E como a humanidade foi contra ele, então agora eu vou mudar meu plano. Eu vou usar uma pessoa, um povo, para atingir toda a humanidade. Aí veio Abraão, Isaac, Jacó, o povo judeu. E quando Deus separou, ele falou: não mistura com as outras nações. E quando chegar lá, mata todo mundo. Às vezes Deus mandava matar justamente por isso, para que não misture, não fazer isso aí. Mas eles acabaram se corrompendo até que foram cativos na Babilônia. Esse negócio da mistura é um negócio complicado mesmo para o nosso meio. Por exemplo, até hoje, a gente vê aí que infiltra no nosso meio Ministros. os ministros de Satanás. Então, a gente falar do pão fermentado, da comida estragada. Quando a gente come uma comida estragada fisicamente, dá infecção intestinal, dá intestino. Mas a comida estragada espiritual, ela atinge a visão. E aí você começa a não enxergar direito. E assim começa a aceitar essas coisas. A mistura ataca a sua visão, você passa a não enxergar e fala que cegou o entendimento, mas você fica até cego. Você passa não só a aceitar, mas como defender essas coisas, no nosso meio também.
E se alguém falar contra, você acha até ruim. Eu não vê lá na Igreja Católica, vai lá falar contra a Aparecida, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus. Pensa bem que absurdo. Além da pessoa aceitar aquilo, ela defende, ela briga com você. No nosso meio também tem. Você começa a aceitar uns absurdos, que a comida estragada não ataca o intestino, ataca a vida. Ele fala miserável, pobre, cego e nu. As falsas doutrinas nos levam à cegueira. Você passa a aceitar e defender e a brigar com quem fala contra. Isso está no nosso meio. João perguntou, né, o Hélio, por que disso, né? Marco Aurélio, por causa da mistura. Por isso que tinha muros, Juiz. Por isso que nós temos que ter muros. Quando o Neemias viu que os muros estavam derribados, hoje os nossos muros estão derribados, entra qualquer coisa. Quando a gente chegar na igreja de Pérgamo e Tiatira, nós vamos ver que na história da igreja aconteceu parecido. Começou em Pérgamo, né? Pérgamo significa eis o casamento. Quando a igreja uniu-se ao Estado, aí começou a mistura. Aí veio a igreja católica, veio a igreja protestante, e aí nós vamos chegar em nós aqui. Nós estamos devagarinho, mas o que aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com a igreja também. Teve um dia que o menino Jesus, a mãe de Deus, misturou também. Mas isso está acontecendo. E está acontecendo também, no presente. Mas nós vamos chegar lá. É a mistura. A Bíblia fala com um pouco de fermento leveda a massa. Leveda toda a massa. E aí quando você é um pouquinho mais rígido, mais sério, eles te chamam de radical. Que seja radical. Pode levar esse rótulo. Esse rótulo não é pejorativo. Não pode misturar. Um pouquinho só que você abrir mão, vai levedar. Você arruma inimigo. Já arruma inimigo dentro da igreja, dentro de casa dele. Então a gente tem que vigiar, não tem que ser. A Bíblia fala assim, pronto, não tem. Todo mundo, não interessa que todo mundo fala. A Bíblia fala que um pouquinho leveda. E se levedar, é o ponto que chega. Fala que foi dentro do templo, se sacrificava até dentro do templo. Tem uma parte que fala que os sacerdotes tinham relações com as mulheres dentro do templo. O povo judeu é muito doido. Nós não sei. Mas será que nós somos diferentes? Deus tem. Mas esse é o nível que chegou. E aí aí foi uma abominação no vale. Então esses lugares aconteciam nesse vale de Inom. Aí teve um rei chamado Josias, foi um rei bom, que fez uma reforma em Israel e ele amaldiçoou e limpou esse lugar. Foi a partir daí que virou um lixão de Jerusalém. Ele via queimando o tempo todo, o fogo era aceso continuamente. Nós falei, todos os corpos, cadáveres, que deixaram julgados lá. Vamos ler lá em 2 Reis 23. Eu já estou aqui, né? Então, o rei Josias, Josias? Isso mesmo, Josias, 23, 4. Também o rei mandou ao sumo sacerdote. Então, Josias, quando chegou e viu essa condição, ele fez uma reforma lá, fez uma limpa. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da entrada que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e para Acera, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destruiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimar incenso sobre os altos nas cidades de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Tirou da casa do Senhor a Acera, e levando-a para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, ali a queimou e reduziu a pó, e lançou o pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para Acera. Tirou das cidades de Judá todos os sacerdotes e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Berseba. E derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Todavia, os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio dos seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Então, aqui encerrou essa prática. E aí ficou sendo o lixão, fogo, o lago de fogo físico histórico de Jerusalém.
É daí que tem esse conceito de inferno ou de hiena de fogo lá espiritual que vai ter um dia. É uma figura, o físico é uma figura do espiritual, do celestial. Esse lugar ficou amaldiçoado. O fogo está sempre aceso. A Bíblia fala que esse lugar que Jesus, Deus, criou não para os homens, criou para os anjos, para Satanás e os seus anjos. Mas como os homens, seguindo os mesmos caminhos dos anjos, vão para lá. Mas Deus não criou o inferno, que a gente sabe que agora é geena de fogo, lago de fogo, para os homens. Está lá em Mateus 25, 41. Um 5? 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse lugar aí foi preparado para o diabo e seus anjos. Como alguns vão seguir o mesmo caminho deles, terão o mesmo destino deles. Mas Deus não criou inferno, né, o lago de fogo para os homens, foi para o diabo e seus anjos. Então existe o físico e o espiritual. Essa é a história do lago de fogo ou da geena de fogo. É muito mais do que um inferno. É um lugar onde queima, que é corruptível, que é podre, fica queimando o tempo todo. Mas os que não forem aprovados, eles vão para esse lugar também. Aí nós vamos ver agora. Mas não vão ficar lá eternamente, não, de jeito nenhum. Porque você é salvo. Nós vamos chegar bem devagarinho. É isso mesmo. É o que está escrito lá em aquele que na igreja de Esmirna. O que vencer não sofrerá. E o que não vencer sofrerá o dano, o prejuízo, né? Se Mas é porque é porque o contexto aqui de Mateus ele está falando de salvo e não salvo. Isso. O não salvo vai para lá mesmo, eternamente. Eternamente. Agora o salvo que não vencer vai passar lá temporariamente, que nós vamos ver a partir de agora bem devagarinho, pra gente, porque realmente assim, é um assunto pouco falado, né? E traz assim, mas traz confusão. Então eu perco a salvação. É mais fácil reduzir. O assunto é isso. Eu perco a salvação. Não perde a salvação. Deus não aborta filho. Deus tem filho obediente e desobediente. O desobediente ele disciplina. Deus não abandona o filho disciplinado, não. Nem nós humanos fazemos isso, muito menos Deus, que é mais amor que nós. Então essa doutrina, esse entendimento que perde salvação, é uma afronta a Deus. Então quer dizer que se Deus não for desagradado, falando de filho, eu desfaço dele? Que isso? Nunca. Não vai nada do amor, isso. Mas a gente acha que amor é só assim, né? Só coisa agradável. Amor também dói, né? E ele fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, nem que seja necessário o que nós vamos falar aqui agora. Ele vai terminar. É porque a gente também tem um entendimento que aceitei Jesus, estou desenvolvendo minha vida espiritual. Morri, vou ressuscitar bonzão. Não, você vai morrer na condição que está interiormente aí. Se vai estar o suficiente ou não, aí nós vamos falar aqui. A morte não transforma. Falando de crente, né? Não me faz agora um super crente. Não. Não, acho que nós vamos ver isso aqui agora. A gente tem que morrer, estou pronto. Não, calma. Vou mostrar esse versículo aqui. Então agora nós falamos da segunda morte. Entendemos o contexto, de onde que veio, é uma região e é uma condição. Nós vamos falar do dano. Então existe um lugar. É o Hades, está errado lá, entendeu? O Hades a palavra inferno, que traduzida de inferno ali, se você for lá, está escrito Hades. A região dos mortos vai ser lançada no lago de fogo. Entendeu? A região onde está. Essa aqui é. Tem dúvida aqui. Essa aqui eu não sei como é que tá, não. Atualizado? Não, essa aqui é uma outra. A minha foi. Revisada. Tem revisada, atualizada, eu tenho uma outra que é King James. Eu uso umas duas, três justamente por causa desse probleminha aí. Eu não gosto das modernas, não. Porque as modernas querem facilitar, mas quem quer facilitar acaba atrapalhando. Textual. Então, como às vezes, se você achar às vezes
Se achasse assim um pouquinho mais difícil, pega uma mais fácil com uma mais difícil. Opa, isso aqui quer dizer isso e Essas Bíblias que tem aí, tem a que não fala, não tem a palavra. tem. A minha fala Hades. Não tem. Não, não tem inferno. Ah, também não tem, não. Textual. Textual. A nova tradução da linguagem. Essa é moderníssima. Ela fala o quê? Ah, tá. Ela é menos mal. A outra aí é nova tradução da linguagem de hoje. Super. Super atualizada, né? Porque a gente tem que entender, igual viu uma vez um pastor falar, acho que foi Ivene. O português ele é muito mais pobre que as línguas antigas. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, a gente fala amor. No grego tem 3 palavras para falar de amor. Filéu, eros e ágape. Palavra, logos e rema. Então, por isso que tem essa dificuldade, né? Português é pobre. O português é mais pobre, né? O grego e o hebraico, os idiomas mais antigos, são mais ricos. Então, por isso que dá essa... Filho, ruiós, e o outro, tecnos. Ó, pô, tá alinhado, hein? Tá estudando, hein? Ruiós é filho maduro. Filho... Isso aí, Duzan. Descendência. Mas essa confusão aí, essa limitação é justamente por causa dos idiomas. Mas o Espírito Santo está coordenando tudo. Nós não ficamos prejudicados por causa disso. Porque teve gente que estudou e tem a disposição nossa aí. Isso não é desculpa falar, fui enganado. Eu nunca estudei grego, hebraico, nunca fiz teologia, sei, porque o Espírito Santo usa outras pessoas, né? Ah, então eu estou perdido. Não. Aí tem gente que já começa a dar de coisa. Ah, então a Bíblia eu não vou conseguir saber, não. Lá sim, o Espírito Santo está coordenando tudo. Não é? Em você. Como é que é? Não prevalecerão. Vai para tu Hades. Então, agora nós vamos falar do dano. Tem um texto lá que fala sobre o dano. Aí nós vamos começar a clarear aqui sobre o dano da segunda morte. Qual que é? 1 Coríntios 3. Três 12. Vou ler a partir do 11. Achou aí, tu? Achando. É isso aí. Ah, então acho que ele está guardado. Sim. 1 Coríntios 3:11. Pode ir? Então, vamos lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o problema não está no fundamento, não. O fundamento está posto. Agora, e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano ou prejuízo, depende da tradução aí. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, está falando duas condições. Tem 2 tipos de crente aqui, de salvo. O fundamento, tem os que edificam sobre ouro, prata e pedras preciosas. Se você colocar isso no fogo, vai ficar mais puro ainda. Fogo limpo, tira as impurezas. Agora, se você colocar madeiro, feno e palha, queima. Não tem valor nenhum. Então, 2 tipos de vida espiritual. Veja como que você edifica, como é que você conduz a sua vida cristã. A obra de cada um se manifestará. O que eu sou vai ser manifesto naquele dia. Aquele dia vai demonstrar. Nós vamos chegar lá do tribunal de Cristo. O que você está comendo? Como é que você está levando a sua vida cristã? Vai manifestar. Se for ouro, prata e pedras preciosas, receberá galardão. É um vencedor. Não sofrerá o dano da segunda morte. Agora, se for madeiro, feno e palha, está escrito aí. Como é que está escrito aqui? Em versículo 15. Se a obra de alguém, a sua vida espiritual, se queimar, quer dizer, não tiver valor,
prejuízo ou dano, depende da tradução. Mas o tal será salvo como que pelo fogo. Perde a salvação não, para permanecer salvo. Porque quando cremos em Jesus, a filiação nos foi dada. Mas ora, o caráter e a santidade do Pai tem que ser estado, tem que ser colocada. Nasci, meu pai. Agora ele tem que me educar, me disciplinar para que eu tivesse caráter, personalidade, maturidade. E assim é a vida cristã. A filiação está garantida. Agora, o tipo de filho que você vai ser é o tipo de como Deus vai lidar com você. Se você for um filho maduro, é um vencedor. Se não é um filho maduro, rebelde, indisciplinado, tem uma disciplina pelo fogo. Então nós já vimos fogo aí, lá no Lago de Fogo. Então nós vamos devagarzinho. Então aqui está claro. Existem dois tipos de crente. Todavia o tal será salvo pelo fogo. Daqui que surgiu a doutrina do purgatório, o meio do Agostinho, Santo Agostinho. Só que a diferença é que aqui Agostinho, essa doutrina fala que quando você vai depois, você pode ser salvo, não é diferente. Aqui não, salvação é aqui. Isso aqui é para quem já é salvo, precisa ainda de uma purificação, um amadurecimento. A diferença do purgatório é essa. Que o purgatório é como se tivesse uma segunda chance depois que morreu. Isso não. Essa vida aqui que se você decide se você está sobre o fundamento ou não. Você estando sobre o fundamento, tem que ter ouro, prata, pedra preciosa, madeiro, feno e palha. Essa que é a diferença do purgatório. Mas a doutrina do purgatório surgiu daqui e foi mal interpretada pela Igreja Católica através do Agostinho, que ele chama de Santo Agostinho, foi no século IV. Tem essa diferença. Tem essa diferença. Purgatório é a salvação. Aqui não é para salvação. Aqui é para quem já é salvo, permanecer salvo e ser purificado. Nós vamos ver mais um pouquinho para frente aí. Bem devagar. Então o dano está aqui. Se a obra de alguém não permanecer, sofrerá dano, prejuízo. E como é que eu vou saber se eu estou ouro, prata, pedra preciosa ou se eu sou madeira, feno e palha? Vai ter um tribunal. Vamos em 2 Coríntios 5. Um versículo de Apocalipse nós vamos... 5, 9 e 10. 2 Coríntios 5, 9. Paulo fala assim: pelo que também nos esforcemos para lhes ser agradáveis. Tem que se esforçar, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então, como já falamos aqui, esse tribunal de Cristo é diferente do tribunal do trono branco que a gente leu lá em Apocalipse 20. Porque a palavra tribunal aqui é bema e lá é tronos. O bema, no original grego, é um tribunal que o pai de família colocava os seus para acertar as contas. A minha tradução agora, Maria, porque todos devemos comparecer. O meu fala, todos nós sejamos manifestos. As duas são boas, tem que manifestar quem eu sou. É nesse tribunal que vai manifestar o que tipo de edifício que eu estou edificando. E aí fala que vai ser retribuído se eu fiz o bem ou o mal. Porque tem uma linha de pensamento, não, aqui é só para galardão, só benefício. Mas fala que se eu fizer o mal, eu vou ser retribuído também. Que é o dano da segunda morte. Então, isso aqui é a opção dos filhos. Os crentes, os que estão, tribunal de Cristo. Depois do julgamento. Arrebatamento. Depois da grande tribulação. Antes do milênio. Estou adiantando. Não, julgamento, eu confundo os nomes, porque depois da tribulação tem o milênio, depois do milênio tem o julgamento. A gente chama de trono branco. Esse não é esse não. Esse é dos mortos. Esse aqui é para os da casa, para os de Cristo. Eu vou ler outros versículos que vai mostrar isso também, porque o tribunal aqui é de Cristo, não é o tribunal do trono branco. Esse é antes de começar o milênio. Antes de começar o milênio. Isso é para definir quem é vencedor e quem não é vencedor. Estou fazendo um link lá com o Apocalipse. Que é o que vencer e é o que não vencer. Aí vai ser, se ele fez o que é mal, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Vai ter que ser salvo pelo fogo, que a gente leu em 1 Coríntios 3.
Deixa eu te perguntar agora para você. Pode perguntar. Se eu estiver precipitando, você vai De jeito nenhum, mano. Não tem formalidade pressa, não. Essa segunda morte aí, ela tem um sentido diferente aqui no Apocalipse 20? Porque lá é eterno. É. Lá é pra sempre. Ah, Lá então que é já diferente não... essa aí. Mas é o mesmo lugar e a mesma condição. É temporário aqui. Eu vou chegar lá. Aqui é um prejuízo, é o dano da segunda morte. Uma coisa é a segunda morte, outra coisa é o prejuízo, o dano da segunda morte. Então, no caso aqui para Apocalipse vai ter um outro, aqui é definitivo. Lá é. Se o seu nome não está Aí no livro vai- da vida, é definitivo. Aqui é só uma disciplina. Aí é uma correção. Uma correção. Ah, Porque a gente leu lá, todavia o tal será salvo pelo fogo. certo. E eu vou ler mais aqui, eu vou bem devagarinho. Não, certo. Mas é isso mesmo, pode falar. Então, Agora, esse julgamento seria paralelo, seria, né? seria antes do milênio. Mas paralelo com o. Não, o outro é só depois dos 1000 anos. É porque a gente estudou aqui, quando vier o tribunal de Cristo, vai vir um reino milenar. Isso não é garantido para todo salvo. A eternidade é. O milênio, o reino milenar é um galardão, é uma recompensa, é uma retribuição, é o que nós lemos aqui. Retribuição, porque igual teve lá no Velho Testamento, Esaú e Jacó. Esaú desprezou, eles todos dois tinham a filiação de Jacó. Mas a herança era só para o primogênito. Só que Esaú desprezou essa herança e foi para Jacó. E por isso que na Bíblia, em Hebreus, fala que a gente não ser profano como Esaú. Então, dependendo de como nós estamos levando a vida cristã, nós somos profanos. Estamos desprezando essa herança. Ele fala que com lágrimas ele buscou o arrependimento e não conseguiu. Então, aqueles que são profanos, não levam a vida cristã do jeito que deveria, vai ter uma disciplina. Enquanto outros vão estar sendo recompensados. Questão de justiça, né? Tem vários tipos de filhos. É justiça, né? Porque Deus é amor. E nós vamos ver o porquê também disso. Tem uma interpretação também, Natinho, de segunda morte, que diz assim, Os fiéis reinam com Cristo. Quer dizer que os infiéis não reinam. Morte é separação. Nós já experimentamos, nós éramos separados, né? Que era a primeira morte. Aí você não reina, você entra numa segunda separação, segunda morte. Por isso que é o dano. Igual eu falei que o lago de fogo, a gênese é um lugar e é uma condição. A condição ali está separado de Deus. Uma separação quer dizer morte, quer dizer separação. E você vai estar no reino milenar, vai estar separado de Deus. Por quê? Porque você precisa de uma disciplina. E eu tô Não é devagar. morte, destruição. Precisa de ser salvo pelo fogo. Esse que é o prejuízo da segunda morte. O prejuízo é ficar separado de Deus ali. Mas nós vamos ver mais versículos que fala aí. Eu estou indo devagar. Então a gente já viu lá, por causa do dependendo do edifício, se ele queimar, se ele tiver substância, todavia o tal será salvo pelo fogo. E aqui Jesus fala que você vai receber o bem ou o mal que fez pelo corpo. A gente leu no versículo 11 aí. Então eu posso receber o bem, que é o reino milenar, o galardão, ou o mal, que é o fogo, a disciplina. Então não é só, o tribunal não vai ser só coisa boa. Tomara que eu seja coisa boa. Em Mateus agora, 16 também, Jesus fala sobre isso. E aqui está falando para discípulo. É porque é porque a gente tem a ideia que nós aceitamos Jesus e vamos para o céu. Mas antes de chegar a essa parte que a gente entende para o céu, existe um período de 1000 anos na Terra, que a gente chama de milênio, reino milenar, igual a gente conversou. E tem todo um porquê, das promessas do Velho Testamento. Tá, quando começar o milênio aqui, nós não estaremos no céu, nós estaremos no ar. Então, aí quando foi iniciar o milênio, então acabou a grande tribulação. Encerrou a história aqui. Aí tem o tribunal de Cristo. Nisso Jesus vai aprovar, estou falando em termos simples, né? Vai avaliar quem é digno de reinar com ele e quem não é. Quem for digno de reinar com ele, vai reinar com ele aqui durante 1000 anos na Terra. E quem não for, vai passar por essa disciplina. E aí depois dos 1000 anos, a gente vai voltar para a Terra para reinar com ele? quem for aprovado vai receber um corpo de glória. Novo corpo, está lá em 1 Coríntios 15. Recebemos um novo corpo como o dele. Por enquanto nós estamos falando de alma. As almas vão comparecer diante de Jesus. As almas, igreja. Vou receber corpo ou não vou? Depende da avaliação. Quem não receber, vai passar 1000 anos. Vão chegar lá por disciplina. Por isso que esse povo então fala da reencarnação, porque Não, encarnação vai não. receber um novo corpo, vai vir para a Terra? Corpo e glória,
Nós vamos ficar uma penada aí, fumacinha, não. Porque fala que nós temos um corpo espiritual. Vamos falar aqui. 1 Coríntios 15. Tem carne lá, mas tem carne lá, mas não. Reencarnar carne. Tem que provar o que eu tô falando, né, Verônica? Tá certo, tem que provar o que eu tô falando. Né? Quanto que é? 1 Coríntios 15. É Coríntios 15. 15:35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? 15:35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Com que qualidade de corpo vem? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda a carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em corrupção. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, nós estamos semeando aqui, ó, em corpo animal. É ressuscitado em corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Não existe um corpo espiritual. Foi o que Jesus recebeu. Então, esse corpo espiritual que nós vamos usufruir e vivenciar o milênio e a vida eterna. Tá, então nós estamos vivendo aqui, aí nós vamos morrer, nós vamos para o paraíso. Isso, a alma. Porque o corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus. São as três partes. Isso. E a alma fica lá guardando o juízo. Ok. Aí quando Jesus voltar, a segunda vinda. Isso. A igreja, as almas salvas vão comparecer diante dele. Se você for aprovado, você recebe esse corpo espiritual e reina com ele no milênio. Se não... Tá. Aí, quando ele julgar, aí ele já vai tirar quem não creu nele. Não, esse primeiro tribunal é só para os salvos. É só para quem vai reinar. Vai estar preparado. O primeiro tribunal é só para os de casa. Os outros mortos continuam mortos lá. Viu? Continua dormindo. E quem está aqui na terra? Aqui vai morrer quase todo mundo. Só vai sobrar os judeus que vão crer em Jesus. E eles vão povoar a terra novamente. Aí nós estamos adiantando, né? Assim como foi nos dias de Noé, os filhos de Noé não povoaram a terra de novo. Os judeus que crerem em Jesus vão povoar a terra. Eles são humanos ainda. Mas a igreja não, a igreja é corpo espiritual. Os vencedores, né? O dano da segunda morte ocorrerá durante o milênio, não? Durante o milênio, é que eu estou indo, nós vamos Os chegar que lá. não participaram, não foram reinar com Cristo, estarão sofrendo os danos da segunda morte. O prejuízo. E é uma purificação para eles apresentar depois de 1000 anos. Deu para entender a cronologia? Porque eu estou indo devagarinho. Mas você vai pegar, eu repetindo a gente pega. Repete. Não, repete. É porque nós, antes do Apocalipse, nós falamos 10 meses Pegou o sobre isso. bonde andando. O reino, a diferença entre reino e vida eterna. Reino, essa é a diferença. Você fez o quê? 10 meses aí? Falando sobre a diferença de reino e vida eterna. Vida eterna. Aí quando pega o bonde andando, é complicado. Gravei só o áudio, posso te mandar o link. Não tá bom não tem o slide, mas tem o áudio. Manda também, não ficou bom não. Depois que eu tive essa ideia de gravar assim. Vamos lá em Mateus 16. Vinte e quatro. Dos 16 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Então está falando para os discípulos, para nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai, com os seus anjos. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então essa retribuição é quando? Quando ele vier, antes do milênio. Segundo as suas obras. Qual obras? Se eu amei a minha vida, ou se eu aborreci a minha vida. Depende de qual troca que você fez aqui no versículo 25. Quem quiser salvar a sua vida, meu ego, meus interesses, vai perder a vida de lá. Agora, quem aborrecer, agora negar a si mesmo, morrer o ego, vai achar a vida lá. O dano da segunda morte você não vai sofrer. Então aqui está falando quando é que vai ser a retribuição. Quando ele vier na sua glória. Então vai ter uns que vão aproveitar a sua glória e outros não. Beleza? Tá indo? Isso tudo tem a ver com o dano da segunda morte. São outros textos, em vez de falar dano da segunda morte, está falando. Ser queimado pelo fogo, ser salvo pelo fogo, ser retribuído. Deixa eu ver qual que é o próximo. Vou só mais esse aqui, e o resto a gente vai semana que vem, porque tem... Só uma figura que teve no passado também ajuda a clarear. O Esaú trocou os direitos de primogenitura por um prato de lentilha. Né? Ele abriu mão de tudo. Estou cansado e com fome. E de que me serve esse negócio? Né? Ele chutou o balde. Mas depois ele falou, meu pai, não sobrou nenhuma, o Jacó levou, não sobrou nenhuma herança para mim. Ele falou, seu irmão levou tudo. Então assim, ele perdeu tudo, ele abriu mão. Então assim, aí é o prejuízo, você abre mão da herança, né? Que é o reino. Mas é filho ainda. Mas é filho. Salvação não perde, não. Não, isso não Só perde. que perde Você perde a herança. Perde todos os benefícios de ser um primogênito. A figura de Saul foi justamente isso. Perdeu a condição de filho. De que me vale? Às vezes é postura que a gente toma, de que me vale seguir Jesus tão Isso foi firme para a assim. gente entender melhor que nós há muitos Esaús do nosso meio, né? Então a gente fala que pode receber pelo mal que nós fizemos. Então vamos ver o que é esse mal aqui lá em Lucas. A gente vai só até aí, depois semana que vem a gente continua completando esse dano da segunda morte. Lucas 12. 42. Que é a parábola do servo vigilante. 42. Respondeu o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, então está falando de servo, de crente, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, ó herança aí, ó reino aí. Mas se aquele servo, também são dois tipos de servo. Mas 45. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer, a beber e a embriagar-se, está igual a Esaú. Virá o Senhor desse servo num dia em que não o espera. É um Senhor desse servo. Numa hora que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio. Lhe dará sua parte com os infiéis. Olha o dano da segunda morte aí. Aí fala aqui, só que existe uma diferença, uma gradação. O servo que soube que a vontade do seu, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mas ainda se lhe pedirá. Então existe aqui também uma diferença lá dessa disciplina. Quem não for aprovado. Aí eu estou imaginando, tá? Não estou falando que é assim não. Pode ser que aqueles que não forem vencedores, a partir do momento que foram sofrendo a disciplina necessária, saia dessa condição lá no milênio. Não quer dizer que ele vai ficar lá os 1000 anos, não sei. Aqui está falando que existe uma diferença. Aquele que vai receber muitos açoites, que vai receber poucos açoites. Existem umas parábolas também que ensinam a gente muito. A parábola do filho pródigo, acho muito bonita uma frase que diz lá. O pai esperava, né? Ele falou assim, este meu filho, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado.
você conhece a parábola, né? Ele levou a herança, gastou tudo, tudo para um filho. Ele estava perdido, o filho da perdição. Estava perdido e foi achado e estava morto e reviveu. A condição de vida que ele levou, né? Ele abriu mão da herança, né? Ele foi cair na real. Foi comer comida de porco. Comer comida de porco, a parábola para. Na verdade, ele não abriu mão da herança, né? Ele antecipou. Então chutou, a herança, gastou tudo. Quis usufruir aqui, né? Gastou tudo aqui. Então aí tá falando que o Senhor, quando vier, vai achar dois tipos de servo. Um bom e fiel e um infiel. O infiel, dentro dos infiéis, tem um que vai ser castigado com muitos açoites e com outros com poucos açoites. E lá em Hebreus, para a gente terminar, fala desses açoites. Hebreus 12, versículo 5. Tudo isso que estou falando tem a ver com o dano da segunda morte, só que falado de outra maneira. Hebreus 12, 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles for repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita, aos açoites, a todo que recebe por filho. Ele açoita por causa do quê? Porque ele ama. Por isso que existe o açoite, por isso que existe o dano da segunda morte. É por amor. É para você manter salvo, para você chegar lá depois do milênio e usufruir da nova Jerusalém. É por amor. Se não foi aqui, vai ser depois. Mas tomara que seja aqui. Mas o pai que ama o filho, o açoita. Os açoites. Um com muito, outro com poucos. Então o dano da segunda morte são esses açoites aí. Então esses três temas que eu li aqui tem a ver com o dano da segunda morte. Por isso que eu estou dando essa volta toda para esclarecer. O que é esse dano? É só um prejuízo, é só uma disciplina, um açoite. Porque tem filhos que não vai seguir a jornada que Deus propôs para nós. Porque quando Jesus veio, não foi, igual fala aqui, não foi para só nos livrar do inferno, foi para apresentar para si mesmo uma noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Isso é uma noiva que corresponde ao noivo, igual a Eva tinha que corresponder a Adão. Um macaco, um leão não correspondia a Adão, não tinha jeito. Assim é Deus, ele quer uma noiva que corresponde ao noivo do seu filho. E se essa noiva não ficar pronta, em outras palavras, aí só os que ficarem prontos é que vão usufruir das bodas do cordeiro, mas são filhos. Quando acabar as bodas, quando vier Nova Jerusalém, você vai ser... Como eu falei, esse assunto ele é esquecido na igreja. Não foi eu que inventei. Já teve irmãos que estudam há muito tempo. Porque é difícil a gente ver isso, que existe essa diferença. Vou pro céu, mas depende de como que você vai chegar lá. Lá tem... É igual, mais um pra gente fechar, é igual no Velho Testamento. Saíram do Egito. Mas para entrar em Canaã tinha que derrubar os gigantes lá. E só 2 animaram. Isso aí assusta, né? Só 2. Josué e Caleb. O resto morreram no deserto. Sofreram o prejuízo, o dano da segunda morte. Ficaram separados e não receberam a herança lá. Essa é a figura para nós aqui. Aí semana que vem a gente fala mais alguns textos para completar o dano da segunda morte. E fala que se aquele que for fiel receberá a coroa da vida. Eu acho que semana que vem a gente consegue terminar a igreja de Esmirna. Entendidos? Amém. Deus, Pai, muito obrigada por mais um dia Amém. disso tudo. Ô Pai, o Senhor conhece nosso coração, o Senhor conhece os nossos desafios, até mesmo para viver, Pai, aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Por isso, Pai, abre nosso entendimento, nos ajuda mesmo Amém. a ser essa igreja que o Senhor tanto quer que a gente seja. Amém. Ô Pai, só o Senhor mesmo para nos ajudar. Amém. Venha cuidar da gente, nas nossas dificuldades, venha guardar o nosso coração, para que a gente possa manter resiliência, perseverança e seguir. Seguir vivendo conforme aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Agradecemos mesmo por este momento aqui, pela nossa reunião. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor continue cuidando de cada um aqui, para perseverar também vindo. Amém. E cuidando também do Renatinho, que é aquele que vem e passa
todos os ensinos para a gente. Que o Senhor continue capacitando ele, cuidando dele, derramando a sabedoria do qual o Senhor deu para ele através do dom que, né, que foi designado para ele. E que cada um de nós aqui possamos entender o nosso dom, para que a gente não seja aqui meros ouvintes, ó Pai. Amém. Porque não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente seja a igreja atuante, Amém. da maneira que a gente possa viver esse amor. Então, Pai, nos ensina mesmo a praticar isso. Abençoa mesmo nosso final de semana, cuida da gente, que a gente possa, né, pegar tudo isso que a gente tem aprendido aqui, pegar um tempinho para reler, para refletir e para a gente continuar essa caminhada, que é tão boa com o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.